Eu acho que a gente precisa de fato começar a olhar para o Flamengo e olhar para frente, é saber o que vai ser feito em Bogotá, é saber o que vai pensar para o jogo da volta da semana que vem, já olhando para a segunda semana de Conmebol Libertadores. E o que faz a diferença nesse Flamengo é o que faz a diferença durante todo o Campeonato Carioca. É um time muito seguro, um time de muita qualidade, não dá para dialogar com as outras equipes que disputam o Campeonato Carioca. Só que nos outros anos o Flamengo também já tinha uma qualidade muito superior aos seus adversários, mas dessa vez o Flamengo joga. E como é que ele joga? Ele joga a partir do momento que ele controla o jogo. Quem dita a dinâmica do jogo é o Flamengo. Então o Nova Iguaçu, quando ele tenta querer editar minimamente o jogo, ele tenta fazer o seu jogo. É interessante porque tem o seu estilo, tem um 4-2-3-1 do seu treinador. Salve, salve nação! Seja todos bem-vindos! Galera, e o Mengão já liquida a fatura no primeiro jogo. 3-0, 2 gols de Pedro. O terceiro foi contra aí, né? Mas pode considerar do Pedro também, porque se os zagueiros não fecham ele ali, ele ia fazer aquele gol. Com certeza, né? Um gol de pênalti, né? E um gol que o Cebolinha deu de presente pro Pedro. Ele não desperdiça, hein? Ele manda pro fundo do gol. Bom, galera, vai ser muito difícil o Nova Iguaçu tirar essa diferença aí no próximo jogo, né? Tem que fazer 4 para ganhar e 3 para ir para os pênaltis. Não vamos dizer que é impossível, porque impossível é uma palavra muito forte. Mas precisa de um milagre aí só para eles conseguirem, né? Vai ser muito difícil. Bom, galera, vou soltar aí para vocês um corte do programa Linha de Passe, da análise deste jogo. Mas antes gostaria de pedir encarecidamente aí o like. Cara, o like nos ajuda demais, né? O canal aí ajuda com que os vídeos circulem para mais pessoas aí, né? E se inscreve no canal, galera. Ajuda nós aí. Valeu? Fico muito agradecido. Vamos lá pro vídeo. Fãs de esportes, ótima noite de sábado para todos vocês. Começa agora o nosso Linha de Passe para falar das finais dos estaduais, com destaque para o Campeonato Carioca. Vitória do Flamengo no primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, acabou agora há pouco no Maracanã. 3-0, destaque para o Pedro, destaque para os meus amigos aqui, meus companheiros, nesse Linha de Passe. Léo Bertozzi comigo. Tudo bem, Léo? Boa noite. Tudo bem, Abel? Boa noite, companheiros. Léo Bertozzi, aqui do meu lado esquerdo, Eugênio Leal. Tudo bem, Eugênio? Tudo bem, Abel? Muitos jogos finais de campeonatos estaduais acontecendo pelo Brasil afora. Bem lembrado pelo Eugênio, porque vamos falar também do primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. O Galo parecia que começaria uma goleada, ele fez 2-0 com tranquilidade no primeiro tempo, mas o Cruzeiro foi buscar. Pedro Henrique Torre, não. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Abel? Um abraço a você, Léo, Eugênio. Acho que a gente vai poder falar já sobre um final de Campeonato Carioca, né? Não é polêmico, não é ousado, não é verborrágico, mas 3-0 para um jogo de volta de um time que não toma gol, de um time que controla como poucos a situação em campo. Então, o Flamengo coloca 9 dos 10 dedos na taça. Muito pouco provável que a coisa mude de cenário. O Flamengo tem terça-feira um jogo em Bogotá. Sim. Contra o Milionários. Fez 3-0 no jogo de ida, está praticamente com a mão na taça. Aliás, o Flamengo que levou um gol no campeonato estadual inteiro com o time reserva. O que dá para imaginar já jogando para frente e qual foi o grande mérito do Flamengo para fazer 3-0 nesse Nova Iguaçu? Pedro Ivo Almeida, não Pedro Henrique Torre. Eu acho que a gente precisa de fato começar a olhar para o Flamengo e olhar para frente, é saber o que vai ser feito em Bogotá, é saber o que vai pensar para o jogo da volta da semana que vem, já olhando para a segunda semana de Conmebol Libertadores. E o que faz a diferença nesse Flamengo é o que faz a diferença durante todo o Campeonato Carioca. É um time muito seguro, um time de muita qualidade, não dá para dialogar com as outras equipes que disputam o Campeonato Carioca. Só que nos outros anos o Flamengo também já tinha uma qualidade muito superior aos seus adversários, mas dessa vez o Flamengo joga. E como é que ele joga? Ele joga a partir do momento que ele controla o jogo. Quem dita a dinâmica do jogo é o Flamengo. Então o Nova Iguaçu, quando ele tenta querer editar minimamente o jogo, ele tenta fazer o seu jogo. É interessante porque tem o seu estilo, tem um 4-2-3-1 do seu treinador, que o levou de forma muito justa até a final. Mas quando ele tenta minimamente, o Flamengo não precisou se esforçar. O Flamengo não precisou esticar muito a marcha dele, não precisou fazer a sua melhor atuação para fazer um 3-0 na final, mas ele teve minimamente espaço e tem muita qualidade, muito seguro lá atrás. Então, acho que isso também ajuda a explicar. A gente pode falar de um primeiro tempo que
Acho que vai ter debate sobre o pênalti, mas não é sobre o pênalti. Tem debate sobre o gol anulado, mas não é sobre o gol anulado. É muito sobre como o Flamengo controla o jogo. O Flamengo não precisa em nenhum momento. O Flamengo em nenhum momento está sob perigo contra o time que impôs perigo à maioria de seus adversários do campeonato, que é o Nova Iguaçu. Então esse controle de jogo, para mim, do Flamengo, a todo momento parece que é o Flamengo que vai ditar o que vai acontecer em campo. Acho que isso explica o que é essa trajetória até aqui, explica o virtual título carioca do Flamengo. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o pênalti dado para o Flamengo, quando fez o primeiro gol com o Pedro. O gol anulado também do Pedro logo depois. Mas antes, óbvio que a gente tem que lembrar o bom trabalho do Nova Iguaçu com o Carlos Vitor, mas hoje não conseguiu fazer o que fez o campeonato inteiro, apesar de algumas defesas do Rossi também, né? Sim, ali no primeiro tempo, né? Antes do primeiro gol, ainda tinha, e depois até o final do primeiro tempo, de vez em quando o Nova Iguaçu esboçava ali uma subida ao ataque e tal, mas com chutes um pouco mais de fora da área, normalmente. Eu fico olhando para o jogo, assim, não há termo de comparação entre o Flamengo e o Nova Iguaçu. Primeiro, é importante dizer que o Nova Iguaçu chegou onde chegou pelos seus méritos. Ele merece estar lá, ele fez um belo campeonato carioca, ele passou muito bem pelo Vasco na semifinal, ele merece estar lá. Agora eu vou virar a página para falar outra coisa. É óbvio que para o Flamengo, pensando em ser campeão estadual, tá ótimo pegar o Nova Iguaçu na final. Agora para o Flamengo, pensando em ganhar condicionamento, ganhar ritmo, ganhar intensidade, pensando na temporada que começa logo ali na terça-feira e logo depois no Campeonato Brasileiro, é um adversário que exige pouco do Flamengo. Perfeito. Teria sido mais interessante um jogo com o Botafogo. Ah, mas o Botafogo não se classificou. Ok, mas o Botafogo de hoje é um time que exigiria mais do Flamengo. Até com o Vasco, que eu acho que fisicamente cresceria, tentaria esticar mais a corda no aspecto de intensidade do Flamengo no jogo. O jogo hoje foi um jogo de um time, Nova Iguaçu, que ok, chegou aqui, tá ótimo. E que tentou fazer o seu jogo, que é um jogo que gosta de ter a bola, que não se preocupa tanto com uma marcação mais dura, mais rígida. Abel, em alguns momentos do jogo, teve quase cara de um amistoso. Exato. Porque o próprio Flamengo não jogou no seu ritmo total. E em alguns momentos o Flamengo, que poderia ter vencido esse jogo por um placar bem mais dilatado, parecia até um pouco displicente, tentando algumas jogadas que a gente sabia que não eram as mais exatas. Finalização, achei assim. Chegava com uma certa tranquilidade e na hora de finalizar um pouco de displicência. Ou às vezes uma jogada individual, assim, eu vou tentar. tentar aqui um drible, que nem sempre é o que seria o mais indicado num jogo de mais competição. Ficou mais com cara de um jogo assim de cumprir tabela. Todo mundo sabe que o Flamengo vai ser campeão. Ele não precisa dar o seu ritmo todo agora. Então é óbvio que ele vai ganhar, mas também é bom porque ele não se desgasta tanto. No segundo tempo, né, alguns jogadores já saíram, pensando na partida da Libertadores e tal. É normal isso. Mas em termos de teste para o time, qual é o real nível do Flamengo? Até onde esse time está pronto para jogar agora não serve como um teste. Porque o adversário é um adversário que chegou lá porque mereceu chegar lá. Não estou tirando, parabéns ao Nova Iguaçu, um trabalho muito bem feito. Mas não tem como disputar com o Flamengo. Então, a minha questão é essa. Até que ponto essas finais vão ajudar o Flamengo a se preparar melhor para os maiores desafios que virão a partir de agora. Abel, só para passar por lá uma coisa para não parecer injusto, o Flamengo, que às vezes parece até displicente de finalização, não é nenhum demérito, mas é que o cenário do calendário impõe isso. Você está olhando para terça-feira e está olhando para outra semana e para início de Brasileiro. Então não é que o Flamengo relaxou, não tratou com o devido compromisso. Só que você sabe que a coisa vai ser feita, então acaba que não é a mobilização de um Fla-Flu, não é a mobilização nem de um Flamengo e Vasco, que coletivamente pode ser até visto como abaixo do Nova Iguaçu, ou como Botafogo, ou como uma mobilização de uma estreia de Libertadores fora de casa terça-feira. É uma coisa do tipo, fizemos muito pouco e vencemos no primeiro tempo. Se fizermos um pouquinho também no início do segundo, que começa assim, o Flamengo faz o básico para criar, não capricha na finalização, mas quando capricha faz 2-0, já reduz um pouquinho a marcha, o Tite já começa a mexer, e depois acaba pintando um 3-0 ali, que é meio que um bate-rebate, a jogada que é bonita, mas o zagueiro corta para trás. Eu me assustei até se depois a gente puder rodar, com a comemoração do terceiro gol, uma coisa meio... tá, valeu. Isso aí, vamos lá. Então, acho que explica muito isso que hoje ele passou do panorama do jogo. Também foi gol contra, né? Foi uma jogada linda do Pedro, mas foi gol contra. Mas se é um Fla-Flu 3-0 jogo dia da maçã do rival, como é que era esse terceiro gol? E aí o jogo estava tranquilo. O calendário te leva isso. Eu acho que com esse sabor que ficou de acabou,
Campeonato Carioca está decidido? É o 38º título do Flamengo? A gente pode analisar o campeonato. Pensando na preparação do Flamengo para o que vem pela frente de Brasileiro, de Libertadores, de Copa do Brasil, a gente pode pensar no jogo de hoje, mas pode pensar na temporada do Flamengo até aqui, de um time que dificilmente sofre um gol, por exemplo. Claro, Não é, Léo? Claro. Em outros anos, ter instabilidade no estadual gerou pressão no técnico, gerou dúvidas sobre o trabalho e gerou esse tipo de instabilidade. Então, você fazer um campeonato sem sustos, um campeonato vencido de forma protocolar, acho que essa é a palavra, protocolar, chama atenção. Por quê? Como que o Nova Iguaçu chega na final? Vou citar, por exemplo, os jogos contra o Vasco, jogos em que o rival não teve nenhum tipo de controle e o Nova Iguaçu explorando espaços e o Nova Iguaçu explorando, por exemplo, a intermediária ofensiva com chances de finalizar a rodo. Hoje eu me lembro de uma defesa difícil do Rossi, das poucas que ele fez em todo o campeonato praticamente. Então, o Flamengo teve a capacidade de tranquilizar o jogo, de abrir a vantagem com folga e poder gerir, sim, semana que vem. E acho que não vai ser nenhum desrespeito e nenhum demérito ao adversário, que o Tite até pense em algum jogador que não esteja 100%, não começar com ele. A partir de agora, a Libertadores ganha toda a importância. O Flamengo está num grupo em que ele é, sem dúvida nenhuma, o time mais forte, mas que ele pode pensar em ter a melhor campanha da fase de classificação, em ter vantagens aí de decidir em casa nas fases seguintes. Acho que a chave do estadual pode começar a ser virada já com alguma tranquilidade. Mas é bom a gente sempre destacar o mérito desse time do Nova Iguaçu, que deixou os outros para trás sem roubar nada de ninguém, né? Pelo contrário, foi o melhor do resto, né? E ser o melhor do resto num campeonato em que esse Flamengo foi tão superior também não é pouca coisa. Bom, galera, o que vocês acham? Nova Iguaçu tem alguma chance no próximo jogo? Eles têm que fazer 4 para ganhar, 3 para levar aos pênaltis. Não vai conseguir fazer 3 gols de diferença aí nunca. Jamais, né? Eu acho que o Tite aí poderia poupar aí os jogadores mais importantes, os campeonatos a seguirem aí, né? E administrar aí o resultado aí só para erguer a taça mesmo, né? Já tá praticamente na mão. Como se diz, tá com os 9 dedos na mão, né? Falta um e tá garantido. Bom, galera, deixa aí nos comentários o que vocês acham aí. Se gostaram do vídeo, deixa o like. O like nos ajuda demais, galera. Se puderem ir lá no joinha, lá, deixar o like lá, eu agradeço. Fico muito agradecido mesmo. E se inscreva no canal e ative o sininho para vocês receberem os novos vídeos que vierem a seguir aí. Valeu! Muito obrigado por chegarem ao final deste vídeo. Deus abençoe a todos. Valeu, fui!